Oi, eu sou José Carvalho e hoje eu vou falar sobre o teatro grego. Bom, o teatro grego ele tem a origem da palavra theatron, e isso significa lugar de onde se vê. O lugar de onde se vê é o espaço onde aconteciam as representações, os cultos primitivos, os cultos que tinham os seus sacrifícios, aonde você representava as guerras, aonde você representava a veneração de um deus. Então esse lugar de onde se vê significa as suas formas de representação. E espero que vocês tenham visto isso também no primeiro vídeo, que eu falo um pouquinho. Então quando alguém for te perguntar de onde vem o teatro, e aí você responde, vem do teatro grego, muitas das vezes você está enganado, porque o teatro ele vem lá atrás, desde o homem primitivo, como eu disse no primeiro vídeo. Se você não viu, veja. Então a gente entende mais como o teatro grego, que é a origem do teatro, mas a gente não para pesquisar também que vem do homem primitivo, tem também na África, tem também no Oriente, de onde veio essas outras formas de teatro. Então, muitas das vezes aqui no Ocidente a gente fica um pouquinho só pensando em teatro grego, né? A gente aprende na escola também como mitologia grega e a gente desconhece os outros. Mas como eu estou falando sobre teatro grego, hoje ele é considerado nos livros de história o teatro que deu origem, né, a tudo, de todas as formas do teatro, as tragédias, as comédias, as tragicomédias, o culto, né, a um deus como Dionísio, que é o deus do teatro e da uva e do vinho. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Bom, hoje em dia o teatro grego na Grécia, né, ele é visto como o berço do teatro, onde nasceu o culto ao deus grego lá, o Dionísio, deus do vinho, da uva e das boas colheitas, né? Então isso era feito, isso era representado naquela época. Naquela época entre aspas, né? Porque a gente não sabe se existiu, se aconteceu de verdade, mas isso que a gente estuda nas escolas, nos livros, que as pessoas lá naquela época elas cultuavam a esse deus grego Dionísio, né? Deus do vinho, da boa colheita, da uva e tudo mais. Então essa origem do teatro vem a partir daí, dessas representações, dessas performances, desses rituais e dessas oferendas, tá? E aí, lá naquela época, o teatro ele tinha aquela forma de arena. As pessoas faziam as representações, as suas performances, num espaço aberto, onde parecia um estádio de futebol, né? O teatro de arena ele era aberto e tinha todo aquele círculo, né, em volta lá embaixo. Lá embaixo tinha o palco e em volta assim tinha toda aquela arquibancada, aquela plateia. Então ele era representado a céu aberto. E o ator, o artista, a artista também, tinha que mostrar a sua representação, entonação de voz, para que todos vissem, né? Então ele tinha que ter essa triangulação, esse olhar para em volta de todo o espaço. Então era um pouquinho difícil, acredito, né? Além de impostar a voz para tudo aquilo, fazer com que todos o vissem e a vissem também, talvez seja muito difícil, né? E a gente também pode perceber que no teatro grego também tinha os coros. Os coros são um monte, né, um grupo de pessoas, né, um monte, assim eu posso dizer, entre 10, 15, 20 pessoas juntas. Vocês já assistiram um coral? Um coral da igreja, um coral de uma orquestra ali, né? Então são pessoas, grupo de pessoas representando, trazendo a sua impostação da voz, a sua entonação da voz, falando algum texto ou cantando algum rito, né? Então isso também era muito evidente no teatro grego, né? A reunião dos coros ali e a representação das suas cenas, dos seus textos, das suas partituras. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre Téspeis, considerado o primeiro ator grego ocidental. Então quando tinha aquela reunião de coro ali, né, aquele coro grego, o Téspeis, né, esse primeiro ator, ele teve uma revolução naquela época.
ele se opôs àquele coro. Então ele respondia àquele coro e assim ele foi considerado o primeiro ator grego ocidental. E aí a gente percebe que tinha o coro e aquele ator representando, perguntando e respondendo através daquele texto, né? Então tinha uma troca de diálogos ali. Então ele foi considerado o primeiro ator grego. E assim nasceu o teatro, né? Nos livros, nas pesquisas que a gente fizer, a gente pode perceber que esse teatro tem a origem grega, né? O teatro vem da origem grega, é mais conhecido aí no mundo afora. Porém, se a gente for pesquisar, a gente sabe que o teatro vem lá de trás, então não esqueça disso, tá? Ele é considerado hoje nos estudos que o teatro, ele é considerado que vem da origem grega. Mas se a gente for pesquisar, o homem já representava há muito, muito tempo atrás, tá? Bom, esse é um pequeno resumo desse vídeo, desse teatro que eu estou falando aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou mesmo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!